cresça, se multiplique e até como que o transporte para esse alimento chegar até a mesa, até o consumidor, como que ele é armazenado, como ele é comercializado, como ele é processado e como o consumidor, depois que ele adquire esse alimento, ele também descarta esse alimento. Então, isso tudo engloba a alimentação. É muito mais complexo do que o ato de nutrir-se, né? E sustentabilidade é um conceito ainda mais amplo, onde resumindo, eu vou pensar no quanto de recurso natural eu estou usando, quanto menos recurso natural eu estou usando, quantos recursos mais reutilizáveis eu uso, mais sustentável, uma atitude mais sustentável que eu estou escolhendo, porque as atitudes sustentáveis são escolhas. Então, a alimentação sustentável, ela vem desse conceito de eu conseguir, nessa cadeia toda que eu expliquei, que é a alimentação, ter atitudes sustentáveis do início ao fim. Então, é quando eu chego no mercado para comprar um alimento, que eu tenho uma escolha consciente, que eu tenha consciência de que o trajeto que aquele alimento percorreu até chegar no mercado foi sustentável. E até a minha atitude consciente a partir do momento que eu adquiro aquele alimento. Tudo que eu vou processar dentro da minha casa, aquele alimento, vai ser sustentável? Vou sair jogando tudo fora daquele alimento? Eu não vou comer? Como que eu vou tratar aquele alimento ali para além da atitude de me nutrir? Né? Porque eu posso só querer me alimentar, mas eu também posso querer ser sustentável na minha atitude ao aproveitar aquele alimento ali de forma íntegra. Então, queria só conceituar o que era alimentação sustentável para que a gente possa explicar que a alimentação sustentável ela vai pensar num gasto energético, não só da cadeia produtiva, mas dentro de casa também, onde eu vou gastar o menor recurso natural possível para poder consumir aquele alimento. Então, a partir do momento que eu falo dentro de casa também, eu dar preferência por alimentos, por exemplo, pelo consumo de alimentos crus, da forma como ele vem. Eu vou aproveitar, até em termos nutrientes, muito mais nutrientes se eu não gastar energeticamente falando, né, gás, luz, para coccionar aquele alimento. É óbvio que alguns alimentos não tem como a gente consumir 100% crus, mas se a gente puder priorizar, também é uma atitude sustentável. Então, por isso que eu volto a dizer que a alimentação sustentável é extremamente amplo. Aqui, nesse bate-papo, seria impossível a gente esgotar esse assunto. Mas a minha mensagem aqui é para tentar sensibilizar e conscientizar a escolha, né, a escolha mais pensando no impacto no meio ambiente quando eu vou comer. Quando eu como, eu penso também no impacto no meio ambiente? Ou eu só estou pensando em me nutrir? Quando eu como, eu penso também que a minha escolha pode aumentar o efeito estufa, pode poluir mais o solo, pode poluir mais a água e esgotar os recursos naturais da nossa grande casa, que é o planeta Terra. Eu penso nisso quando eu me alimento? Muitas vezes a gente não pensa. A gente agora tem o hábito de pensar na hora de adquirir outros produtos que não alimentos, mas como a alimentação é fundamental, é essencial para a nossa sobrevivência, talvez é algo que a gente tem que pensar até muito mais em sustentabilidade quando a gente fala em alimentação, como, por exemplo, quando a gente pensa em roupa, quando a gente pensa no cosmético. Claro que a gente precisa se vestir e se cuidar. Não estou dizendo que a gente não precisa investir nisso. A questão é que, sem alimentação de qualidade, a gente está falando que a gente está deixando de investir na nossa saúde, na nossa sobrevivência. Então, hoje eu queria discutir com vocês a importância de consumir o alimento da forma mais natural possível. A gente tem técnicas, a gente tem várias estratégias nutricionais ou não, ou só estratégias sustentáveis, para melhor aproveitar esse alimento natural. Vou dar um exemplo para vocês.
uma atitude super sustentável é sempre pesquisar. Se vocês seguem alguma nutricionista na rede social, se vocês seguem lá a escola de nutrição, sempre tem alguém que posta quais são os alimentos da safra, quais são os alimentos que estão na época. E isso em si, consumir o alimento que está na época, não é somente uma atitude sustentável, porque eu não estou consumindo um produto fora da época que eu tive que forçar o solo a produzir aquilo, como também eu estou consumindo um produto muito mais nutritivo, que se está na época, ele vai ter mais nutrientes do que aquele alimento que eu forcei um solo a produzir. Aí pensando nessa lógica de alimentos mais naturais, alimentos mais da época, das sazonais, eu vou estar favorecendo quem indiretamente? Vou estar favorecendo o pequeno agricultor. Por que eu vou estar favorecendo o pequeno agricultor? Porque geralmente quem planta o alimento na época é o pequeno agricultor, que é aquele que não tem uma vasta área de plantio. Que as monoculturas no Brasil são basicamente sempre dos mesmos alimentos, que são alimentos que a gente precisa produzir um ano inteiro, que é o quê? Milho, trigo, soja, esse tipo de cereal. No que eu consigo ter uma atitude de escolha de alimentos da época, eu consigo priorizar o pequeno agricultor, porque ele vai ter aquele produto ali, perto de mim, na minha localidade. E quando eu falo que o alimento está perto de mim, isso tem toda a conexão com sustentabilidade, porque o acesso, eu vou precisar percorrer, o agricultor está perto de mim. Eu não preciso que vou dar um exemplo bem fora da caixa, só para a gente não estereotipar ninguém. Não preciso comprar um sal do Himalaia, que está lá no Himalaia, lá do outro lado do mundo. Eu posso comprar aqui, do produtor que tem um pé de abacate na casa dele, que está na época do abacate, por exemplo, inclusive está na época do abacate. Então, são essas pequenas atitudes, essa visão um pouco mais do entorno, contato com aquilo que está perto, que é uma atitude sustentável. Porque o sal do Himalaia para vir, pensem bem, imagina toda a logística para ele vir, é um gasto energético, é um gasto de combustível, vai vir de navio, num container até chegar aqui, fora a questão econômica, né? Para além da questão social, a questão econômica, que eu vou precisar, vai ter imposto também sobre esse produto. Para além disso, tem toda a questão social e cultural. É da nossa cultura? Não, não é. Então, a gente também não favorece a nossa cultura nesse sentido, porque é uma cadeia, né? No que eu não favoreço a nossa cultura, não favoreço o produto da nossa terra, não favoreço o pequeno agricultor. E aí vocês devem estar se perguntando também, professora, e o produto orgânico? O produto orgânico está super na moda, né? Então, o produto orgânico seria muito bom se ele não custasse 30%, 40%, às vezes até 100% a mais do que o produto convencional. E aí, assim, a dica que eu sempre dou sobre produto orgânico, quem tem condição financeira de consumir orgânico, ótimo. Mas quem não tem, porque geralmente, não é uma regra, mas geralmente o produto orgânico ele está ligado ao pequeno agricultor, porque uma das premissas do produto orgânico é que não se produz em larga escala, mas sim que seja algo sem defensivo agrícola, todo no sistema todo agroecológico, etc. E tal. Mas, por ter um custo mais elevado, às vezes não faz parte da realidade de todo mundo. Então, a gente tem listas aí na internet, o pessoal da nutrição também sempre posta isso, de qual é o top 10, top 20 dos alimentos que tem uma carga de agrotóxico muito grande. Né? Lembrando que o agrotóxico não faz só mal para o solo, para as plantas e para quem consome diretamente, mas para o agricultor, para o produtor rural, para o trabalhador, ou seja, nada interessante para a saúde daquele trabalhador que planta aquele alimento ali.
Então, quando eu consumo um produto orgânico, eu estou favorecendo um sistema muito mais sustentável. Mas, se você não tem condições de comprar tudo orgânico, por que não pegar a lista dos alimentos que são os mais teor de agrotóxicos e começar por eles? Por exemplo, o pimentão é um dos que está lá no auge, se não o primeiro da lista. O pimentão dá em vaso em casa, se você não quiser comprar do produtor orgânico, né, porque está caro. É um alimento super fácil de cultivar, dá para plantar em casa. Outra dica também, compra na promoção quando ele tiver, em termos de orgânico, compra uma quantidade maior, porque às vezes comprar do produtor orgânico uma quantidade maior, o preço é melhor. O pimentão dá para congelar. Então, tem várias dicas na internet de como congelar esse tipo de alimento. E dependendo da preparação que você for fazer, você consegue usar ele congelado. Ah, mas congelar não é o ideal? Não, não é o ideal, mas você pode parte dele já consumir ali cru in natura, aí você vai enjoar naquele dia daquele gosto dele cru in natura. Aí você no dia seguinte congela para consumir de uma outra forma. Ele serve como fundo, né, como base para caldos, para carnes, para ensopados. Dá para aproveitar de várias maneiras. É só a gente ter um pouquinho de criatividade. Hoje na internet, seguindo nutricionistas aí, você vai encontrar várias dicas. E aí, finalmente, estou tentando falar bem en passant de tudo, como eu disse, é um tema muito amplo. Como eu falei do pimentão, de plantar em casa, uma outra alternativa que você pode ter também para aproveitamento aí dos produtos orgânicos, a grande vantagem do produto orgânico é que você pode fazer um aproveitamento integral desse alimento, com a consciência muito limpa. Aí a pergunta deve ser: ah, mas eu não posso fazer um aproveitamento integral se for um alimento não orgânico, mas do pequeno agricultor, por exemplo, ou mesmo que eu compro no mercado? Pode, mas é importante você conhecer também a qualidade desse alimento, aonde se tem uma carga muito grande de agrotóxico ou não, para aproveitar, por exemplo, cascas. A gente consegue, através de alimentos com menos carga de agrotóxicos, aproveitar ainda mais partes dele, porque o aproveitamento integral é outra atitude sustentável. Quanto menos do alimento eu jogo fora, menor desperdício. E aí, algo que eu esqueci de falar lá no início, que é um impacto importante social, é que hoje a gente tem no Brasil, eu esqueci o número, mas eu acho que é na casa de 1 bilhão ou milhões de pessoas que passam fome. Então, quando eu jogo comida fora, a atitude de desperdiçar alimento, não só porque eu botei muito no meu prato, mas também porque eu não aproveitei todas as partes dele, isso por si só também não é uma atitude de consciência social interessante. É algo para a gente refletir e vislumbrar, mudar, tentar fazer a nossa parte. Então, o aproveitamento integral também vem muito, não só dessa consciência sustentável, mas também dessa consciência de que a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem enquanto recurso. E aí, finalmente, eu falei do pimentão, que dá para plantar em casa. A horta em casa é algo também que estimula, é uma atitude sustentável, estimula a propagação de hortas, que a gente chama hortas urbanas, ou ainda as hortas comunitárias, que também são estratégias e possibilidades que, dependendo da sua realidade, da sua comunidade, onde você mora, onde você vive, é uma iniciativa bacana de unir esforços com as pessoas que têm o mesmo pensamento para propagar uma alimentação saudável e sustentável, e uma conscientização de como o meio ambiente é importante para a gente, para além de tudo que a gente já discutiu não que a gente não discutiu, de tudo que eu já comentei aqui. Então, de reflexão, era isso que eu precisava trazer para vocês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, de comentar alguma coisa. Eu ia comentar alguma coisa, mas eu acho que me fugiu aqui agora. Mas eu acho que eu prefiro agora passar, como é um bate-papo, eu já falei muito e eu falo muito,
Eu prefiro passar a palavra para a Marina, que aí eu acho que vão surgindo as perguntas, vão surgindo as reflexões de uma forma mais natural, melhor do que eu ficar aqui nessa preleção toda a vida. Eu agradeço aí mais uma vez o convite ao SAST. É sempre muito bom vir aqui falar com vocês, fazer essa troca. É um assunto que eu gosto muito de falar. Queria agradecer também a presença, estou vendo algumas alunas aí da nutrição. É bom que elas podem ajudar. Tem a Juliana, nossa aluna da pós-graduação, que ela sabe tudo de hortas comunitárias. Tem a Mariana Vasconcelos, que é minha aluna de iniciação científica, que também está aí prestigiando o evento. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juliana. Aproveitar que a Juliana falou da outra Juliana, que é a Juliana Sá. É um festival de Julianas maravilhosas aqui. A Juliana Sá está em parceria com a gente também, junto com a Juliana Dias, né? A gente está aí junto nessa parceria, construindo um material educativo sobre pequenas hortas. Então, posterior a essa atividade, a gente vai ter também esse material educativo para auxiliar, né, nesse pouquinho das coisas que a Juliana já falou aqui, né? Que tem a ver com nossas escolhas e tem a ver também com a questão política, de como a gente também pode começar a pressionar para que tenham políticas públicas para que esses pequenos agricultores produzam sem agrotóxicos, para que a gente também consiga, como pessoas também, nos nossos espaços, tanto de moradia quanto de trabalho, falar e plantar, ter comida, né? Então, já falando aqui também que uma das propostas que o SAST tem é de, quando essa situação estiver regularizada, da gente sair do isolamento e poder retornar, pensar em projetos de extensão sobre agroecologia, né? A gente tem um espaço muito legal na Unirio para isso, né? E aí essa proposta da Juliana Sá já vem já com esse intuito de a gente falar sobre de plantar o nosso alimento, né? Da gente ter o nosso alimento próximo a gente. Isso que a Juliana falou é incrível, né? Que o pimentão, ele realmente está na nossa lista, no auge do quantidade de agrotóxicos, que ele é muito simples de plantar. Ter seu manjericão, a sua hortelã, cebolinha. Só que como a gente foi perdendo esse contato com a terra, perdendo o contato de plantar, muitas vezes a gente acha que é difícil, que não consegue, que não sabe como fazer. E aí a Juliana Sá vai nos ajudar bastante nisso. Eu vou abrir para as perguntas e conforme a gente for conversando aqui, eu vou trazer algumas ideias. Mas uma outra coisa para complementar o que a Juliana trouxe, que é uma dica bem legal, né, para quem quer consumir mais orgânico, que realmente a gente tem preços mais difíceis, uma coisa que já tem na Unirio, no campus da URCA, é o pessoal do movimento dos pequenos agricultores, que fazem feira lá, com produtos a preços mais acessíveis do que se você encontrar no mercado e nas grandes feiras. Então, é bem interessante procurar pelos movimentos também, o MST, o MPA, que estão aí também nessa luta por uma produção de alimentos, de uma alimentação sem agrotóxico. Mas a gente tem também as redes de compras coletivas. Para quem tem Facebook, mas para quem não tem, hoje em dia já tem site também. É o Comida da Gente, por exemplo. São pessoas que se reúnem para comprar alimentos juntos. E isso barateia muito o valor dos alimentos, dos orgânicos, né? Que em geral as pessoas estão atrás para conseguir baratear, para conseguir consumir um alimento melhor. É melhor para o solo, melhor para a gente. É um alimento que é muito mais nutritivo, porque o solo é muito mais nutritivo. Então, quando a gente tem um solo nutritivo, esse alimento também é um alimento melhor para a gente. Então, é importante falar isso, que no orgânico tem muitas questões envolvidas no orgânico. E essa potencialidade de pensar no nosso ambiente de trabalho como produtor de alimentos para a gente também, já existe, a UFRJ já faz, tem várias experiências muito legais na UFRJ, por exemplo. A gente tem, dentro da Unirio, já o GABU, que é o Grupo de Agroecologia Boldinho da URCA, que também já tem algumas iniciativas, já tem produções de algumas coisas. E a gente perdeu um pouco isso de olhar também para o nosso ambiente. Se a gente andar no campus da URCA, a gente vai descobrir lá que tem abacateiro, tem pé de banana, tem de acerola, tem de manga, tem algumas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, tem muita coisa legal se a gente procurar por lá, tem plantas medicinais, né? E alimento é a nossa cura também.
Então, falando um pouquinho disso, eu vou abrir para quem quiser perguntar mais alguma coisa para a Juliana, senão a gente vai trocando aqui bola também, eu e a Juliana, porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Como a Juliana falou, não dá para se esgotar. Isabel perguntou se tem algum lugar que essas informações estejam consolidadas. Eu estava pensando em colocar no chat algumas coisas que eu vou falando para escrever aqui e deixar listado. Mas a gente está gravando, infelizmente a gente perdeu no início do nosso encontro a gravação, porque eu me perdi aqui, é novo isso aqui para mim. E começou já quando a Juliana já estava falando já da alimentação sustentável em si, né? O iniciozinho a gente perdeu. Mas todas as outras coisas que ela falou e que eu estou falando aqui também vai ficar gravado, vai estar na nossa página do setor de atenção à saúde do trabalhador no YouTube. A gente vai botar também o link no Facebook para que vocês acessem também por lá. Se der, a gente vai colocar no Facebook também. E vai ficar na página do laboratório que a Juliana faz parte também. Essas informações. Mas eu vou colocar aqui no chat também os links que eu tiver de algumas coisas que eu vou falando, né? Do Comida da Gente, eu vou pegar, vou colocar aqui, e aí no final, mais pro final, eu coloco mais informações aqui para condensar numa conversa só, tá? Vai ser um vídeo. Juliana Sassi, se você quiser falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho. Acho que ela não está aqui, ela caiu. Eu acho que ela saiu, ela deve ter caído. Ela entrou, eu vi a Juliana entrando, mas acho que ela deve ter. Ela tem problema de sinal lá na casa dela. Sim, mas vai ficar incrível o trabalho dela. Vai. Eu vou trazer, então, já que. O que vocês acham? Vai. Opa, peraí. Problemas técnicos aqui. A gente pode fazer também, Juliana, falar algumas dicas de aproveitamento integral, né? Puxar alguns alimentos e falar um pouquinho. E vocês também poderiam trazer. Quem se sentir à vontade, porque eu acho que fica mais intimista e fica mais gostoso para a gente que está aqui falando, eu e a Juliana, a gente tem essa mesma questão, a gente gosta de ver as pessoas. Então, quem se sentir à vontade, a gente sabe que a gente está num período complicado, então nem sempre abrir a câmera simples assim em casa, né? Porque tem alguém passando, enfim, a gente tira a privacidade das outras pessoas também, mas quem se sentir à vontade e puder, vai ser lindo se a gente puder olhar para a carinha de vocês, porque fica uma troca mais gostosa. E aí a gente pode trazer, eu queria trazer aqui um exemplo que eu fiz recentemente, eu adoro fazer da minha cozinha um laboratório. Oi, Cris, que bom te ver! Tempo que a gente se viu. Muito mais gostoso, adorei! Eu adoro fazer da minha cozinha um laboratório, acho legal isso, a Juliana tem essa ideia também de que a alimentação não é só a nutrição que fala, todos nós nos alimentamos, né? A nutrição vem para contribuir com tanta coisa para a gente, tanta coisa gostosa, mas a gente não pode achar que só um cozinheiro, só um chefe, só um nutricionista é capaz de criar coisas. A cozinha é de laboratório, vamos testar, os alimentos estão aí, a gente tem vários elementos legais, e a rede, e aí sim contar, Juliana tem dicas lá no Facebook dela, ela posta coisa, no laboratório também tem coisa muito legal. E várias pessoas hoje em dia na internet divulgando formas de a gente fazer uma alimentação mais saudável e sustentável. E aí uma coisa que eu nunca tinha feito, até porque eu não sou muito fã do melão, mas cada vez mais me preocupo, não só com o alimento quando eu compro, né, comprar com menos embalagem, comprar do pequeno produtor, comprar orgânico, mas também de não desperdiçar, então aproveitar ele de forma integral, né, então como é que eu posso gerar também menos lixo, porque isso vai para algum lugar, né, quando a gente come, a gente joga no lixo, esse lixo vai para algum lugar, e não é fora do planeta, é dentro do planeta, na nossa casa, onde a gente mora real, né, que é o planeta Terra. Quando a gente pensa nisso, e se você começar a observar o quanto você produz de lixo, você começa a ficar muito assustado, né? Como é que você fala assim, gente, como é que a Terra dá conta? Porque isso aqui é só minha casa, como é que a Terra dá conta de
desse lixo todo produzido pela humanidade inteira. É muita coisa. Como é que eu posso diminuir? Essa pergunta que a gente faz com frequência vai levando a gente a lugares inacreditáveis, que você inicialmente acha que é só para reduzir o lixo, e quando você vê, você está produzindo coisas muito legais para você comer também, né? E nessa ideia, o que eu trago de experiência é o leite de sementes de melão. Quando a gente come o melão, geralmente a gente joga fora a semente, né? A gente costuma jogar as sementes fora, né? A semente do mamão é super legal também, depois eu falo. Mas a semente do melão é bem gostosa, é bem simples de fazer. Você vai tirar a semente do melão, vai separar ela, vai pegar 200 ml de água e vai bater no liquidificador. Vou passar depois a receita aqui no chat. Vai bater no liquidificador. 200 ml de água e a semente do melão. Vai coar. Com esse leite, que a gente chama de leite do melão, né? Não é o leite como conhecido pela produção da vaca. Mas esse leite, você faz uma vitamina. O sabor é delicioso, é muito gostoso. E é algo que a gente está aí de graça para a gente, porque a gente já comprou o melão, ele estava ali à disposição e geralmente a gente só descarta. Né? Então, essa é uma dica. E a semente de mamão, ela tem até um pouco picante, então ela pode ser utilizada para temperar, como se fosse pimenta. E aí, se vocês procurarem na internet, essa eu não tenho receita, essa eu ainda não fiz ainda, mas é uma receita bem legal também, de você procurar, você vai ter que secar a semente do melão, tirar, né, os fiapinhos, e depois você pode botar no moedor, que nem pimenta mesmo, e temperar a comida. Então, é outro exemplo bem gostoso. Se puder, de vez em quando, come um pouquinho junto também, que é gostoso. É diferente, faz muito bem a semente do mamão. Maravilha. Tem várias dicas, né? Assim, de aproveitamento integral. Para além da semente de melão, tem aquelas tradicionais, que é a semente de abóbora. Abóbora é um que dá para aproveitar integral. Você pode fazer com casca assada. Quem não fez ainda abóbora assada, faça. E só para vocês saberem, uma dica de nutrição mesmo, pensando na parte nutricional, todo legume, quando a gente assa, a gente concentra muito mais os nutrientes. Porque quando você cozinha em água e joga aquela água fora, né, você está perdendo os nutrientes para a água, está tudo indo embora no ralo também. Também não é uma atitude sustentável. Então, priorize, até, por exemplo, o quiabo, tudo bem que a gente faz ensopado, mas se vocês não experimentaram, experimentem o quiabo assado. Também é uma delícia, é fantástico e dá para comer ele inteirinho, não precisa nem tirar aquele cabo de cima. Se vocês pegarem a Rita Lobo, é uma referência de gastrônoma, né, de gastronomia, né, de cozinha de verdade. Ela tem um site que eu sigo já há décadas, agora que ela está mais em evidência, mas o panelinha dela já existe há muito tempo, muito antes de fazer a nutrição. E olha que eu me formei em 2005. E já existiu panelinha. Então, eu sempre... Meu quiabo assado é um pouco diferente do dela. Ela tira o cabo, eu não, porque eu quero comer ele na íntegra, nem o cabinho do quiabo eu jogo fora. Então, é outra dica para vocês. Laranja também, eu até trouxe para mostrar. Além de você poder fazer um bolo com a laranja inteira. Você só tira aí, claro, evidente, a semente, porque aí não tem jeito. Mas com a casca e tudo, dá aquele saborzinho amargo da casca. A tangerina também dá para fazer com ela na íntegra, mas ainda tem a alternativa de fazer, casquinha de laranja, que é super, 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 super simples de fazer. Acompanha o café, casquinha de tangerina. Então, dá para aproveitar a casca de outras 1000 formas. Outro jeito de aproveitar as frutas de forma integral, vocês também, não sei se vocês já experimentaram, mas é um clássico também do aproveitamento integral. A casca de melancia, também dá para fazer doce da casca de melancia. A casca de melancia a melancia em si, gente, vira um molho de tomate fantástico. Para quem nunca experimentou, experimente fazer um molho de tomate, sem ser de tomate, mas sim da melancia, porque o tomate, dependendo da fonte do tomate, ele tem muito agrotóxico, se você não tem acesso. Mas tomate é outra coisa que dá para plantar de certa forma fácil, principalmente o pequenininho, em casa. E só para dar mais uma dica interessante, que de petisco, assim, para além do doce. Juliana, eu não gosto de petiscar doce, casquinha de laranja. Tem alguma ideia de petisco
rápido. Às vezes a gente está numa reunião, precisa de alguma coisa para comer. Então, queria dar uma ideia de petiscos para além do amendoim, que é a semente de girassol. Você torrar ela na panela, igual torra amendoim. Você pode botar os temperinhos que você quiser. Fica sensacional, fica muito melhor com amendoim. É mais saudável, não é industrializado. Também, não, menos embalagem, também fica essa dica aí para vocês, né? Então, falando ali do snack de grão de bico, também é maravilhoso. Eu ia dar, inclusive, essa dica de substituir também a manteiga, né? Forma sustentável, mais sustentável, substituir a manteiga por pastinha de grão de bico, pastinha de soja, tem uma infinidade de pastinhas de leguminosas que a gente pode fazer também para substituir aí a manteiga, não ficar só nos derivados lácteos, que também tem um alto gasto energético para serem produzidos, energético e de recursos naturais, digamos assim, água também. Mais alguém quer perguntar? É porque eu estou tentando acompanhar também as perguntas aqui para falar mais coisas. Como tem algumas perguntinhas aqui, ó, da Isabel e da Camila. As tabelas nutricionais consideram os alimentos crus. As tabelas nutricionais, a TACO, que é a tabela brasileira que a gente geralmente indica, ela às vezes vem escrito arroz cru, arroz cozido, para te dar a informação nutricional daquele alimento, se ele está cru ou cozido. Mas, de um certo modo, teoricamente, dependendo da forma como você vai cozinhar aquele alimento, ele não vai ter perda nutricional. Por exemplo, uma abóbora, se eu asso ela inteira, com casca e tudo, eu não vou ter muitas perdas ali pelo calor. Pelo contrário, eu até concentro nutrientes. Por que eu concentro? Porque o ato de assar desidrata o alimento. No que desidrata, eu acabo concentrando aqueles nutrientes ali. Agora, se eu coloco na água para cozinhar, aquilo pode sair. Pode sim sair algumas vitaminas, principalmente a que a gente fala que são as vitaminas hidrossolúveis, né? Ou seja, aquelas que têm afinidade pela água, saem e eu tenho uma perda considerável. Por isso que a gente recomenda usar os caldos dos legumes para fazer um caldo, congelar. Se você coccionar em água, que você guarde esse caldo para depois usar numa outra preparação. Deixa eu só voltar na da Isabela. Cadê? Isabel? Eu estava tentando responder na ordem. Você perguntou de desnaturação dos alimentos. Bom, o que desnatura quando eu cozinho são as proteínas, né, que é um dos constituintes, um dos macronutrientes dos alimentos. De um modo geral, não temos muitas perdas. Volto a dizer, a depender da forma como eu vou cozinhar, do corte que eu vou fazer. Quanto mais eu corto o alimento, mais área para perder nutriente eu vou ter. Então, quanto mais inteiro eu puder fazer o meu alimento, quanto menos partes eu tirar para fazer, para cozinhar aquele alimento, mais eu vou concentrar os nutrientes dentro dele. Então, até se você quer fazer uma forma bacana de sobremesa à noite, assim, antes de dormir, que eu ensino geralmente, é você tirar o miolo da maçã, coloca ela 2 minutinhos no micro-ondas, com casca e tudo, depois ela cozinha, você coloca uma canela, se você gosta muito de açúcar, você pode botar umas pitadinhas de açúcar mascavo, de um açúcar mais natural, e ela aquece, conforta, junto com um chazinho, é assim uma ceia perfeita para dormir, e você consegue segurar todos os nutrientes ali da maçã. E é uma forma de comer maçã diferente, às vezes está frio, aí você não quer comer a maçã gelada, porque ela está na geladeira, é uma forma diferente de comer. Então, é usar esse tipo de criatividade, dica, e como a Marina muito bem pontuou, quanto mais a gente usar a nossa cozinha como laboratório, né, como alquimista, lá como cientista, melhor. Porque você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, o que é mais saboroso, o que é menos saboroso, aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer também. E aí tem outra pergunta aqui, que é o tempo de cozimento, né? Vai depender do alimento. Mas eu tenho uma dica importante sobre o tempo de cozimento. Quanto mais cru você conseguir consumir aquele alimento, melhor.
Então, até uma batata baroa, se você puder só dar um susto dela na hora de cozinhar, para ela ficar croque-croque. O brócolis, se você puder cozinhar no vapor e ele ficar croque-croque, quanto mais próximo do cru, melhor. Mais você vai conservar alguns nutrientes essenciais para a sua saúde. Quanto mais você cozinha, mais tempo de aquecimento, mais você dilata ali os poros, né? Igual a nossa pele, quando a gente toma banho, dilata tudo, né? No alimento também, quando você bota ele num calor muito extremo, dilata tudo, ele perde, ele tende a perder. E algumas substâncias que estão ali, com o calor, tendem a, como vocês falaram, desnaturar. Mas não é. Alguns não desnaturam, alguns a gente até precisa desse aquecimento para tornar aquilo mais digerível, fica de mais fácil digestão. Então, o exemplo é o arroz. Dá para comer arroz cru? Não dá. A gente precisa cozinhar para o amido, né, que está ali no arroz, ficar macio e ter digestibilidade, eu conseguir digerir aquilo ali. Mas aí eu posso dar preferência para um arroz integral, por exemplo, em detrimento de um arroz, né, polido, que ele vai ter. Ou ainda eu posso dar preferência para aquilo que culturalmente no Brasil a gente não dá tanto valor, que é a mandioca, o milho, as preparações culturais que a gente com o tempo foi perdendo, né, o hábito de fazer, que substituem o arroz. São carboidratos como arroz, são às vezes até mais acessíveis do que o arroz e tão nutritivos quanto o arroz, tá? Aí tem alguém que, ó, e após cozido, qual a perda nutricional dos alimentos caso conserve em geladeira? Exemplo, cozinhar batata e sobrar e guardar para comer no dia seguinte. O ideal sempre é cozinhar a quantidade que você vai consumir. Na geladeira, dependendo do alimento, ele vai perdendo, dependendo, não perde. Eu acho que o que mais perde, o que mais perde quando eu guardo um alimento na geladeira é a questão sensorial. Ele não fica mais tão gostoso, tão saboroso, tão fresco. E isso acontece porque tem bactéria em tudo quanto é lugar. E as bactérias, por mais que você guardou no potinho e botou na geladeira, se você esquecer, ele vai estragar. Então, as bactérias começam, estão com fome igual a gente. E elas vão consumir todos os nutrientes, o que está ali. Então, a validade dos alimentos vai depender do tipo do alimento e do que ele tem ali. Tem alimentos que estragam muito mais rápido que outros. Então, assim, dizer mais ou menos o tempo é mais complexo, porque cada um vai ter uma data de validade. O ideal é sempre a gente consumir o mais fresco possível. Vocês têm que abrir um YouTube de culinária. Vocês são ótimos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Assados ou no vapor? Mariana, você não vale. E para quem não tem micro-ondas, ótima ponderação, Marina. O ideal é fazer a maçã. Eu tenho umas dicas ótimas com a maçã, para além dela assada. Eu posso fazer no forno. A questão é que no forno vai demorar mais tempo. Como eu falei, no forno sempre eu vou concentrar mais os nutrientes, não tem problema nenhum. O micro-ondas é uma forma de fazer mais rápido, digamos assim, né? Na correria, quando eu falo mais rápido, por que eu gosto de usar muita palavra mais rápido? Porque as pessoas têm a tendência de falar assim, eu abri um pacote de biscoito porque é mais rápido. Mas aí eu falo, não, mas em 2 minutos fica pronto no micro-ondas uma maçã, né? Então é só, quando eu dou o exemplo do micro-ondas e da palavra rápido, é para substituir esses snacks rápidos que a gente tem mania de comprar no mercado. Que não tem necessidade, não é sustentável, que é mais uma embalagem, é mais um processo cheio de gasto energético, cheio de gasto de recurso. Então, é nesse sentido que eu dei a dica do micro-ondas. Como fazer nabo e rabanete, tem várias dicas de como fazer nabo e rabanete. Rabanete raladinho na salada, conserva de rabanete, se você não fez, faça, fica maravilhoso. A conserva de rabanete, eu levo muito para o trabalho, assim, as pessoas já me conhecem pelas minhas famosas conservas, eu adoro fazer conservas, que tá estragando, tá ficando velha na geladeira, você comprou demais, eu transformo tudo aqui em casa em conserva, fora que é um jeito sustentável de aproveitar todos os vidros, eu devo ter para mais de 100 vidros em casa, meus temperos ficam todos em vidros,
E eu sempre tenho, faço meu próprio iogurte, faço meu próprio requeijão, faço minha própria manteiga. E aí eu preciso de muito vidro para isso tudo. Então fica aí de dica que, além do cru, o rabanete e o nabo ficam muito gostosos na sopa. A gente teve alguns dias frios aí e fica uma delícia na sopa. Tanto o rabanete quanto o nabo ralado, né, na salada, os orientais usam muito, né, com shoyu, fica bem saboroso. O nabo fica muito saboroso com molho shoyu. Vamos ver. Eu deixo até ficar molinho. Não, molinho não. Quanto mais cru os legumes, melhor. Ela estava falando da maçã. Conserva? Quem tá falando da maçã? Ah, maçã molinha? Ah, tá. Eu achei que era os legumes. A conserva é muito simples. Basicamente, aqui eu vou dar um exemplo de um picles de maxixe que eu faço, que fica incrível. Eu acabo usando essa base, a base do caldo do maxixe, eu uso muito para todas as minhas conservas, que vai dar basicamente aproximadamente 3/4 de xícara de vinagre, meia xícara de açúcar e 3/4 de xícara de água. E aí eu fervo. Isso é o básico, tem que ter isso, é o basicão. Eu adiciono eu falo, o raio gourmetizador. Eu gosto de adicionar semente de mostarda, a pimenta em grão. Eu tenho sempre páprica, açafrão, e às vezes eu tenho até cúrcuma, né? A raiz mesmo que eu moo, faço. Eu gosto de botar para dar uma cor eu acho que fica bonita a conserva. Então eu coloco uma pitada que dá aí uma colher de café de cúrcuma ou páprica, ou depende da cor que você quer dar. Eu uso mais as cúrcuma e o açafrão, que são mais amarelinhos. E aí eu fervo, na hora que levanta a fervura, eu desligo e jogo ali dentro os rabanetes crus. Eu corto em cruz ou faço fatiado no mandolim ou naquele fatiador, ou corto na faca, porque o maxixe, por exemplo, eu gosto dele um pouquinho mais grossinho. Eu corto na faca. Esse é o básico. Mas tem algumas receitas que dá para incrementar mais, tem algumas dicas que dá para incrementar mais a conserva também. Uma dica que eu gosto muito de dar eu gosto de colocar uma boa colher de sopa em aproximadamente 1 quilo do maxixe, ou do pepino, ou do rabanete, daquilo que eu vou fazer. E aí eu deixo 20 minutos, porque ele vai desidratar, ele vai soltar água. E aí depois de 20 minutos eu vou lavar, vou dar uma boa lavada nele, espremer bem, e depois jogar nessa água de conserva. Que aí ele fica com uma textura diferenciada quando você faz com essa salmoura antes. É uma técnica que aí eu aprendi com uma chefe de cozinha, mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas também fica sensacional. E aí, se você ainda quiser incrementar mais, nessa salmoura, quando você for colocar o legume da sua preferência para fazer a conserva da salmoura, você também pode colocar fatias de cebola ou fatias de pimenta dedo de moça. A dedo de moça eu sempre trago do sítio. Meus pais têm um sítio, então a dica que eu dou de comprar orgânico e congelar é porque é uma realidade para mim. Tudo que eu trago do sítio eu congelo, tudo. Então, técnica de congelamento para tudo que eu trago de lá. Inclusive, o gengibre não é só uma técnica de congelamento para manter o gengibre orgânico, mas sim o gengibre para ralar. Eu aprendi com uma chefe oriental, que a dica de ralar gengibre é ele estar congelado, porque se ele não está congelado, ele esfarela, ele fica medonho de você conseguir aproveitar e ralar nas comidas. O gengibre é um tempero também muito interessante de você ter congelado. Só voltando para a conserva, então coloque uma pimenta de moça, uma cebola antes de fazer a salmoura, que também dá um sabor muito especial à conserva, incrementa a sua conserva. E aí você pode usar em sanduíches, quando você deixa fatiado, tá com fome à tarde.
vai usar presunto, queijo, nada. Pega a sua conserva lá, coloca naquele pão, pega aquela sua pastinha de berinjela, pastinha de grão de bico. E eu gosto de pão, mas faça também seu pão em casa. Olha, hoje, com essa quarentena, até isso eu usei fazer em casa, mas eu confesso que é bastante trabalhoso. Mas hoje já tem vários cursos aí gratuitos na internet. Inclusive, eu sigo algumas pessoas que ensinam a fazer o pão. Dá muito trabalho. Eu prefiro comprar o pão de fermentação natural do que fazer. Mas eu tentei fazer. Mas é uma arte, assim, que requer bastante dedicação. Mas é bem legal também. Pessoal, só para complementar um pouco do que a Ju trouxe, a questão dos alimentos crus, quanto mais cru a gente puder comer, né? É que a gente às vezes está muito, a gente segue sempre o padrão que a gente sempre comeu. Então, algumas coisas, por exemplo, brócolis, couve-flor, em geral as pessoas comem cozido. E se você pegar um ralador e ralar o brócolis e a couve-flor, fica uma delícia. Você pode temperar, pode fazer uma salada só com brócolis ou só com a couve-flor, temperar, botar o que você tiver vontade de colocar ali, salsinha, cebolinha, o que te dá vontade de colocar. E vai comer cru na salada com tomate, brócolis com tomate fica uma delícia. E aí, para rechear de ideias aí, quem quiser seguir essa tendência de comer mais os alimentos crus, tem um site muito bom, que é do pessoal do Terapia, que é da Fiocruz. Eles fazem só alimentação viva, né? Alimentação viva é essa alimentação que as pessoas consomem só alimentos crus e cozidos no máximo até 42 graus. Então, é uma alimentação que mantém, eles têm várias receitas, tem muita receita no site Terapia, eles têm os cursos gratuitos, né? Obviamente agora não está funcionando, mas eles têm cursos gratuitos, muitas dicas, vale super a pena conhecer. E aí, certamente, também lá vocês vão encontrar formas explicando também como germinar as nossas sementes, que também são outras formas de a gente consumir crus, com potencial nutritivo maior. A fermentação, a Juliana estava falando da conserva também aqui, que é bem legal, né? Então, essas coisas a gente encontra muito no pessoal que faz alimentação viva. Assim como, se vocês quiserem também, o Instituto do Alimento Vivo. Está tendo muita palestra explicando, tendo várias ideias de como fazer. Então, essa é uma das dicas que eu queria dar. E eu vou começar a construir aqui aquilo que eu falei no chat. Estou só abrindo aqui as outras abas e vou colocar para vocês as dicas dos lugares que eu fui falando as coisas também, para vocês pesquisarem depois. Né? Lembrando que essa atividade vai ficar gravada, então quem que depois quiser assistir também no YouTube, no Facebook, vai poder. E se puder, compartilha, fala para os amigos, manda para os amigos, sigam a gente nas nossas redes também, que a gente precisa muito que chegue ao máximo de pessoas, né? Porque o nosso intuito aqui é promover saúde para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Unirio. Então, pedir esse apoio aí para vocês, tá? Obrigada, Mariana. A Mariana até botou terapia já aqui para mim, ó. Maravilha, maravilha. Mas bem isso, né? A gente está com tempo ali. Os crus sempre favorecê-los, né? Principalmente se for fruta, verdura e legume. Porque realmente cereal cru e leguminosa crua é mais complexo. Mas a base da alimentação aí, que é fruta, verdura e legume, tem, quanto mais vivo, como a Marina falou, melhor. E nem para os temperos, né? A gente tem a mania de fazer pesto só de manjericão, mas dá para fazer da salsa, dá para fazer do talo da salsa, dá para fazer da rama da cenoura. Das folhas da cenoura, exatamente, as folhas da cenoura, dá para fazer de alecrim, pesto de alecrim, gente. O alecrim dá para fazer pesto de tudo, de rúcula, de agrião, de tudo. Agrião. Agrião tem uma dica super básica também. Os talos do agrião nunca jogar fora, gente. Bate, faz um bolo comum e bate os talos de agrião, ao invés de colocar leite ou água, coloca o talo do agrião. Fica um bolo verde. Aqui em casa, meu filho adora, chama de bolo do Hulk. Fica muito gostoso, não fica com gosto de agrião. E é uma forma aí bacana também de aproveitar o talo do agrião.
uma preparação doce, né? Para além de uma preparação salgada também. Porque tem pessoas que têm afinidade com paladar doce, e aí os doces também podem vir de preparações através de aproveitando integralmente. Aí a abóbora é outra que dá para você também usar ela para preparar bolo, também fica muito gostoso. A gente faz muito bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, mas é só substituir a cenoura por abóbora e fica delicioso também. Dá para botar uma calda de cacau em cima, fica muito bom. Ah, cadê a dúvida sobre diabetes, gente? Deixa eu procurar aqui no chat. Cadê? Onde está? Dúvida cobra tempo. Cadê diabetes? Estou procurando, Cristiane. A dúvida é Cristiane sobre diabetes. Estou tentando achar aqui. Alguém me ajuda a achar a dúvida? Se importam de repetir a dúvida, porque eu não estou achando. Faço de novo. Tadinha. Desculpa te dar trabalho. Dizer que eu não estou achando. Estou aqui procurando a dúvida da diabetes e não estou achando. Eu vou ver se eu consigo colocar. Ah, sou diabética. Tem recomendação em relação a orgânicos? O diabético, a recomendação que a gente tem sempre é quanto aos açúcares simples, né? Quanto aos orgânicos, não tem assim, não tem restrição. Eles não, só porque eles têm mais nutrientes, não significa que vai ser ruim para o diabetes, muito pelo contrário, né? Vai ser melhor, porque já existem alguns estudos que mostram a relação dos agrotóxicos com o desenvolvimento de doenças crônicas, dentre elas a diabetes. E também atitudes mais sustentáveis, que envolvem uma alimentação muito mais natural, vai fatalmente melhorar o diabetes da pessoa. Queria saber sobre o açúcar nos alimentos para os diabéticos. Bem, já está respondendo. Quanto mais cru, essa pergunta é ótima sobre os diabéticos, porque quanto mais cru o alimento, menor teor de açúcar ele vai ter. Ah, mas como se na tabela nutricional mesmo? Vou explicar por quê. O açúcar, né, é uma substância que fica presa ali nas fibras, que a gente até chama de amido resistente. Tem vários nomes, né? Que são estruturas que ficam presas ali nas fibras das frutas, verduras, vegetais. Então, quanto mais cru eu consumo, maior é o tempo de absorção. Só para vocês terem noção, quando eu como uma batata cozida, aquilo ali tem um índice de glicêmico, em 20 minutos eu tenho um pico de glicemia. Quando eu estou comendo um alimento que está mais não tão cozido, né, mais um pouco, mais ou menos cru, que é o que eu falo dos legumes crocantes, porque tem pessoas que têm dificuldade de comer cru, tá, gente? Por isso que eu ensino também essa coisa de ir cozinhando menos e ir para os crocantes. Eu vou ter um tempo de digestibilidade em torno aí de 90, 70 minutos, um índice glicêmico médio. Agora, os alimentos muito crus, ricos no que a gente chama de amido resistente, rico em fibras, rico em prebióticos, que a gente chama, ele vai ter, né, um pico de glicemia, ele vai demorar muito para conseguir digerir aquilo ali. Então, em torno de 120 minutos até 2 horas, dependendo do alimento. Então, isso para o diabético é uma vantagem imensa, porque eu não vou ter pico, eu não vou precisar injetar insulina. Então, só tentando traduzir aqui, fora que eu vou alimentar aquela minha microbiota, que a Marina muito bem lembrou, né? Que a gente tem no intestino uma microbiota, micro-organismo benéfico, que a gente até toma probióticos, chás fermentados, também como é que é o nome? Esqueci dele, dos bichinhos, gente. Não tá kombucha, kefir. Não, kefir, obrigada. O kefir, quando eu como esses
esses produtos com uma digestibilidade mais lenta, eu favoreço o crescimento dessas bactérias benéficas em detrimento dessas bactérias que fazem mal e aí eu tenho também um favorecimento no sentido de proteção contra essas doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, a diabetes. E aí, mais alguma pergunta? Kefir, isso. Eu lembrei do kombucha, lembrei do probiótico, esqueci do... Vou aproveitar que a Cris falou uma coisa legal, né? Que quando a gente compra com orgânico ou pequeno agricultor, a gente geralmente consegue ver o alimento na sua integralidade também. Porque quando ele chega já nos mercados, já cortaram muitas coisas. Então, tipo, eu só consegui, por exemplo, conhecer o que era a rama da cenoura quando eu comecei a conhecer os produtores orgânicos e os pequenos agricultores, de orgânicos ou não, né? Até nas feiras já tem o hábito hoje em dia de tirar muito também. E é muito gostoso comer a folha da cenoura. A folha da beterraba também. A folha da beterraba, que eu nunca tinha visto também, é linda. O talo é lindo. Dá para fazer uma cor, dá para botar ele no arroz, ele fica com uma cor linda. Sem contar que aquele vermelho é mágico, né? E quanto mais colorido o nosso prato, mais variedade a gente está dando de nutrientes para a gente, né? As folhas do brócolis e da couve-flor. Vocês terem uma ideia, quando eu hoje em dia compro com o seu Luiz, que é um pequeno agricultor orgânico, que ele fica ali na Lauro Miller, perto da Unirio, da Urca, perto ali da FRJ também. E ele fica ali aos sábados, para quem se interessar, né? Você pode pedir pelo WhatsApp e lá só retirar. E as pessoas pedem para retirar as folhas da couve-flor, da beterraba e do brócolis. E aí eu percebi que o seu Luiz aguardava, né? E eu virei para o seu Luiz, vem cá, eu posso levar? Ele pode, minha filha, pode levar, porque se ninguém pegar, se ninguém comer, eu vou levar para as galinhas. Ou seja, eu compro as coisas que eu preciso e eu já não compro mais couve, que é o comum que eu usava no suco verde, e passei a deixar, ao invés de comprar couve, a pegar, que fica lá de graça, porque outras pessoas desperdiçam, a folha do brócolis, a folha da couve-flor, a folha da beterraba. E aí eu não uso só no suco verde, eu uso no suco verde, eu uso como refogado para o arroz, eu uso como refogado para qualquer coisa, inclusive são elas mesmas refogadas para comer. Então a gente tem muitas coisas, comer cru também no pão, em qualquer coisa. Eu adoro colocar a folha de beterraba também, bem gostosa. A gente tem muitas opções e que a gente não está acostumado, né? Porque a nossa alimentação ela ficou muito corrida. A Juliana citou também uma pessoa legal para a gente seguir, que fala um pouquinho disso também, que é de comida de verdade, que é a Rita Lobo, que tem várias dicas de aproveitamento também e de utilizar de formas diferentes o alimento, né? Então, a gente ressignificar esse lugar da cozinha, esse lugar de fazer sempre o normal. E quando é que a gente começa a sair disso? Quando a gente começa a ser estimulado a ver pessoas fazendo coisas diferentes. Então, essa atividade aqui já vai estimular, com certeza vocês falam assim, caramba, então eu posso fazer uma coisa diferente. Né? Nossa, nunca imaginei que eu conseguiria comer a casca da abóbora, porque eu, pelo menos, não sei vocês, mas me ensinaram que eu tinha que cortar as cascas, né? Casca dura, ainda por cima, como é que eu vou comer um negócio duro? E aí, conforme eu fui pesquisando, fui conhecendo, eu fui vendo as diversas maneiras de comer o alimento, né? Então, passa um pouco dessa nossa curiosidade, essa vontade de a gente pesquisar e conhecer novas formas de se alimentar, né? E disso, que a gente falou de criatividade, deixar esse espaço para ser o nosso espaço de criatividade, entendendo que é um momento nosso de autocuidado também muito importante, né? A gente traz ali um pouco de calma também, quando a gente vai fazendo ali, então uma das coisas que a comida de verdade também traz é essa redução da ideia de fazer tudo acelerado, né? Então a gente, por querer tudo acelerado, a gente acaba comendo às vezes mais coisas industrializadas, então quanto mais a gente abre embalagem, pode ter certeza que menos saúde a gente tem. Né? E é uma campanha muito grande que a gente tem, que é descasque mais, desembale menos, né? E se possível, descasque e use a casca quando possível. Posso dar uma última dica aqui? Claro. Uma casca que convencionalmente, assim, dá para usar, as pessoas não usam, mas também dá para usar a berinjela, dá para você fazer ela com casca, principalmente no forno, tipo caponata. E tem uma outra dica da berinjela para fazer com casca, que é aquela famosa pastinha. A Rita Lobo até tem uma receita que é a baba ganoush, que as pessoas ensinam a fazer a pastinha de berinjela tirando a casca, mas eu, nos meus experimentos, já fiz batendo com casca e tudo. E aí, se você coloca a beterraba no forno,
com casca e tudo, dá uns 20, 30 minutos, forno bem quente, ela vai murchar, aquela casca vai tostar e você bate com suco de limão, um dente de alho, sal e pimenta, com casca e tudo, só tira aquela parte de cima que é realmente muito rígida do cabo. Fica também muito gostosa a baba ganoush. Fica muito mais escura, não vai ter aquela característica clarinha da pasta de berinjela tradicional árabe, mas a gente está pensando aqui na sustentabilidade e na nutrição nesse momento, e não na estética. Me perguntaram aqui se eu sou do SAIST. Sim, eu sou assistente social do SAIST. Nos meus estudos do doutorado foi sobre alimentação. E é uma das frentes também da promoção de saúde, né, da saúde do trabalhador, a gente falar de alimentação. Falando de casca, outro exemplo que eu ia trazer aqui, 2 coisas bem legais para fazer com a casca de banana. Tem várias, se vocês pesquisarem na internet, tem muita coisa para fazer com casca de banana. Mas, assim, já tá virando, desde que eu descobri, tem quase um mês, eu já fiz algumas vezes aqui, a gente fez 2 vezes, na verdade, aqui a casca louca de banana. Talvez a gente usar carne para fazer aquela famosa carne louca, que em casa a gente usa a casca louca de banana, até porque nós não comemos animais aqui em casa. E é simples de fazer, você vai separando, vai descascando a banana, você tira a parte de dentro dela, aquela parte branquinha, vai fazer uma raspadinha ali, guarda elas, vai guardando elas no congelador. Eu, assim, a receita do Pensando ao Contrário é um canal do YouTube que eu segui, mas tem vários canais falando. Eu, na verdade, não sigo uma forma só, eu vou vendo cada uma e vou fazendo com o que eu tenho em casa, que é outra coisa que eu acho que é importante também, a gente não ficar limitado a todos os ingredientes que tem em casa. Vai testando, vai vendo, vai fazendo, né? Faz como uma brincadeira mesmo. E aí, tira essa partezinha branca para não ficar tão docinha, guarda. Quando tiver pelo menos 8, você pode ter mais, aí você vai aumentando as coisas da receita. Você coloca na água com vinagre. A quantidade tudo direitinho, acho legal olhar lá no site da Pensando ao Contrário, que é mais interessante do que eu falar aqui de cabeça, que eu posso não lembrar. Mas a ideia do vinagre é tirar esse docinho da banana também. E aí depois você vai desfiar a casca da banana com um garfo, super rápido você faz isso, e depois disso é só refogar do jeito que você quiser. E aí é legal, porque ela vai dar as dicas lá, você pode usar com molho de tomate. Eu geralmente não tenho molho de tomate, porque eu não uso molho de tomate pronto aqui em casa. E dá um pouco mais de trabalho de fazer o de tomate, mas aí eu vou incrementando com outras coisas, vou botando um pouco de azeite, um pouquinho de água, enfim, vou fazendo as minhas maluquices aqui de casa, shoyu também, que eu gosto. E fica bem gostosa. Ninguém diz que é banana, que muito menos que é casca de banana. E é inacreditável, assim, é uma coisa que você faz e fala assim, como é que eu joguei isso fora? E é uma delícia comer tanto com a comida. Ontem foi a comida aqui de casa, inclusive, arroz, feijão, a casca da banana com farinha e salada. E que a gente botou cenoura também dessa vez na casca de banana, ficou bem gostoso. Mas também no pão, você bota no pão, fica um sanduíche delicioso. Então, assim, super recomendo. Aí você pode botar o que você quiser, azeitona, ou o que tiver vontade de colocar lá na hora. A gente refogou com bastante coisa, ficou bem gostoso. E dessa casca da banana também dá para fazer uma outra coisa muito legal também, que é o biofertilizante. Eu coloquei aqui para vocês no chat, vocês vão ver, do casal Natureba. É um blog, acho que é um blog. E eles dão essa dica de como você pegar as cascas da banana também, vai juntando, coloca a água, vai deixar lá por uma semana, mexe de vez em quando, e depois você vai colocar nas suas plantas. Então, essa ideia de que o nosso alimento, se a gente olhar para a natureza, nada é desperdiçado, a natureza não joga nada fora. Tudo é utilizado, né? Então, o alimento cai, a folha cai, ela vai ficar no solo, ela vai decompor e vai ajudar aquele solo a ter mais nutrientes para gerar mais alimento, né? Mais folhagem, enfim, olhar para a natureza e ver como ela se comporta e tentar fazer o mesmo com a nossa casa, né? Então, todos os alimentos, tudo vai ter alguma utilidade, alguma forma da gente utilizar. Então, se a gente procurar e pesquisar, com certeza a gente acha. E, assim, a gente tem a sorte que os nossos pais, avós não tiveram, de hoje em dia ter acesso muito fácil a essas informações. E a gente consegue compartilhar. Tem muita rede de compartilhamento de coisas, já para usar as redes sociais muito para isso. O YouTube tem muita coisa. E aí a dica que eu dou, inclusive, do Kefir, que quem quiser, no Facebook também tem uma rede. Eu tenho um sonho ainda de um dia a gente ter isso na
Unirio, a nossa rede da Unirio de troca de kefir, kombucha, dos nossos fermentados, que são excelentes para promoção de saúde, baixo custo e, assim, é maravilhoso, tá? E se você for comprar na farmácia um probiótico desse aí, é pelo menos 60, 80 reais, os valores absurdos que a indústria farmacêutica está cobrando, enquanto a gente tem de abundante, porque eles vão se criando e a gente vai tendo que doar. E com eles também já tem várias pesquisas do que é possível fazer. Então, assim, um prazer estar aqui com vocês, não sei se tem mais dúvidas, mas essas eram algumas das coisinhas que eu queria trazer para vocês, de informação, e é isso. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada aí mais uma vez. Adorei as perguntas, já fiquei com gostinho de quero mais. Eu também fiquei, já podemos pensar numa próxima. Se vocês quiserem, façam barulho, coloca lá, divulga a gente, mostra, marca a gente lá no Instagram. Ou se a gente pode também abrir para tirar uma foto aqui agora e a gente poder divulgar como estava aqui o nosso evento, nosso encontro, né? Nosso evento. Posso tirar a foto? Eu gostei da ideia de aparecer? Eu tô aparecendo. Quem quiser aparecer, ó, já umas carinhas abrindo aí. Ai, que delícia ver as pessoas. Se alguém puder também tirar essa foto, que caso a minha não fique boa, a gente tem outras opções, é bom. Eu tô tentando aqui tirar a foto também. Quando você for tirar, então avisa que a gente faz uma carinha melhor. Tá. 1, 2, 3 e já! Vou tirar também. 1, 2, 3. Oi? Ó, vou também. Agora que eu vi com o celular. 3 e... Vou tirar mais um pouquinho de perto. Esqueci. Eu não tirei do celular, gente. Eu tive essa ideia brilhante. Pronto, muito foto. Agora, gente, se alguém souber, inclusive, como eu faço aqui no Meet para pegar essa gravação e puder me falar, eu vou agradecer. Eu posso te falar. Não, vai automaticamente para o seu Drive. No que você parar, você tem que parar a gravação. Você tem que ir lá em parar a gravação, aí automaticamente vai para o seu Google Drive. Fica lá em Meet Recordings. Maravilha. A Juliana, gente, ela tá super expert nessas coisas, tá muito legal. Ela me dá super dicas nessa de alimentação que a gente troca, não. É que a gente está no trabalho remoto, fazendo várias lives já do programa há um tempo, aí a gente acaba aprendendo na marra. É isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone e falar? Era possível, tá, gente? Não precisava ficar só no chat, não. Agora eu tô vendo que tem outra aluna minha aqui, a Marina, sabe muito também disso. Obrigada, Marina. É só xará. Eu me confundi. Ela sempre me confundiu, porque eu sou Marina de Carvalho também. Aí quando eu vi, eu falei, não escrevi nada, aí eu falei, não sou eu. Marina de Carvalho, não. Ela que Marina de Carvalho é alegria. Marina querida. Então é isso, gente. Se ninguém mais quer se manifestar, o setor de atenção à saúde do trabalhador agradece, os nomes de toda a equipe, a divisão de promoção em saúde também. A Juliana Dias pode falar, né? O agradecimento dela, não sei, também certeza que ela vai agradecer muito pela presença de todos e todas. Na verdade, todas que somos só mulheres aqui. Que a gente vai ter na terça-feira que vem, dia 10, pedir para abrir o microfone a Viviane, para ela falar um pouquinho da atividade dela, se ela puder, não sei se ela está podendo, né? Falei assim de supetão, não sei se ela pode. Pode? Tá sem o som. É que eu demoro. Agora foi. Eu tenho dificuldade na coordenação aqui, de abrir, enfim, fechar. Então, aproveitar, então, né, a deixa da Marina aí, agradeço. Vai ser no dia 8, na verdade. Terça-feira, dia 8, às 16 horas, né? A gente vai ser pelo canal do YouTube. Na verdade, é um bate-papo sobre Mindfulness, né? E vai ter uma meditação. A gente vai fazer uma prática de meditação guiada.
mas a ideia de falar do tema, né, não só a prática, para mostrar que, na verdade, o Mindfulness não é só uma técnica de meditação, né? É uma escolha de vida, né? É um modo de ser. Então, assim, espero por vocês, né? A gente está nesse formato aí remoto, né? A gente está se reinventando. É muito estranho até, peço desculpa eu não conseguir ficar o tempo todo com a câmera ligada, porque eu estava fazendo outras coisas também, né? O horário, enfim, desculpa. Mas é isso, agradeço, foi muito bom. Aproveitar, né, já que eu estou falando, a gente aqui em casa tinha uma mini hortinha, aí agora também, meu marido é muito afim dessas coisas, entende até mais do que eu sou ainda iniciante, e a gente agora, com a pandemia, a gente fez uma horta maior, acabamos de plantar, e eu fico muito preocupada, eu sei que já encerrou, né, e por isso que eu estou esperando a tal da cartilha, enfim, não sei se é o vídeo que a Marina falou, eu estou muito a par, mas porque eu fico preocupada, assim, que a gente aqui está consumindo bastante folha, principalmente, sabe? E eu fico preocupada na quantidade, porque a pequenininha que a gente tem não dá vencimento. E eu fico preocupada assim, né? Aí, umas dicas, assim, é muito bacana. Gostei muito. E é isso. Eu falo demais, gente. Boa noite. Obrigada. Ai, desculpa, eu acho que eu falei que era dia 10, né? Mas é dia 8. Vai ser pelo YouTube, nosso canal também. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. E depois vão ter mais coisas também que a Viviane vai produzir aí pra gente, assim como a gente vai ter de alimentação também. Então sigam a gente que tem muita coisa legal por vir. Em outubro a gente vai começar, né? Eu falei que só tinha mulheres aqui, mas tinha o Guilherme. Peço desculpa, Guilherme. Mas aproveitando que temos bastante trabalhadoras aqui, a partir de outubro a gente vai começar com a professora Tânia Alice, do teatro, uma roda de apoio para mulheres durante a pandemia. Então, para a gente falar das desigualdades de gênero e como elas afetam a nossa saúde durante a pandemia. Mas é uma troca mesmo, a gente pensar apoio mútuo, enfrentamento coletivo dessas coisas que estão acontecendo. Né? Em geral, são as mulheres que estão ficando... na sua grande maioria, né, nos cuidados com as pessoas adoecidas, com as crianças, com a casa, com os idosos. Então, isso traz uma sobrecarga ainda maior e, junto com isso, o trabalho não parou. Né? Ainda que a gente esteja em casa, o trabalho não para, muitas vezes até aumenta, com essa ideia de que a gente não tem muito bem delineado quanto é o tempo do trabalho. Né? Então, é sobre essas coisas que a gente vai falar. Então, em outubro também fiquem de olho que vai sair mais coisa por aí, viu? Uma boa noite para vocês. Agradeço a presença de todos novamente. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau.